nosso entrevistado de hoje é o presidente do PSOL de Hortolândia, Carlos Rocha. Carlos, muito obrigado aqui pela presença. Por que o PSOL, na eleição anterior, não conseguiu fazer nenhum vereador? Qual foi o erro estratégico? Bom, André, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, que é exatamente o que Hortolândia padece no nosso entendimento, de meios de comunicação plural, onde as pessoas possam debater a cidade, entender melhor essa cidade. Como a gente não tem uma TV que nem em Campinas, como não tem jornal imparcial. Então essa iniciativa de vocês está de parabéns e o caminho é isso. E voltando à questão que você faz, o nosso objetivo na eleição de 2012 era exatamente eleger um vereador. E vocês sabem, nós não elegemos o vereador porque a gente não fez o chamado coeficiente eleitoral. Não sei se todo mundo sabe, mas o que é o coeficiente eleitoral? O coeficiente eleitoral, cada partido, a sua chapa, tem que somar um número, que é o chamado coeficiente eleitoral. Esse número é os votos válidos, dividido pelo número de cadeira, que no caso você pegou lá 100 mil eleitores que votaram, divide por 19 e dá um número. Esse número é o coeficiente. Nós não atingimos esse coeficiente, então nós não fizemos nenhum vereador. E por que nós não fizemos nenhum vereador? Aí tem vários meios que a gente pode analisar, mas para mim um é essencial, a questão econômica. As campanhas hoje é muito baseada na questão econômica, no poder econômico. Principalmente porque pesa isso que eu te falei, como não tem uma TV, não tem um jornal de massa. Então o poder econômico pesa muito. E as campanhas foram bilionárias aqui. Todos os vereadores que estão aí eleitos gastaram milhões para ser eleito. Porque nós temos uma população que não participa tanto, que deveria participar, que é necessária a participação para a democracia. E o dinheiro pesa e decide a eleição. E é por isso que nós temos uma Câmara de Vereadores igual nós temos. Então, assim, o PSOL é um partido que precisa, a nosso entendimento, fazer um vereador, porque a gente precisa ter um vereador nessa cidade. Quando eu falo ter um vereador, porque para mim a gente não tem um vereador em Hortolândia. E é muito fácil perceber isso, porque qual é o papel do vereador? Não é fiscalizar o executivo? E qual vereador fiscaliza? Qual vereador que não se vendeu por causa de meia dúzia de cargos ou por causa de alguma coisa? Tem algum vereador que foi oposição nesse governo? Ou no governo anterior? Nenhum. Agora, faltando 6 meses para a próxima eleição, alguns começam a destoar um pouquinho, mas isso é uma questão muito intencional, muito programada, né, deles. Mas não porque foram oposição. Todos, inclusive os que foram eleitos, na época por um outro candidato a prefeito, continuam aderindo ao governo. Então é muito ruim uma cidade onde tem 19 vereadores, mas 19 literalmente vendidos ao prefeito, onde anula o poder legislativo, ou seja, nós só temos na cidade o poder executivo, que faz, desfaz o que quer nessa cidade, sem fiscalização, sem investigação. Então é triste, é uma realidade triste. E nesse sentido é fundamental que temos alguém que não se renda e não se venda na Câmara de Vereadores. Porque aí dá para debater o projeto de cidade, colocar o dedo na ferida, falar, olha, isso não está bom, isso precisa ser melhorado, instigar a população a participar, perguntar para as pessoas, olha, é isso mesmo que vocês querem? Vocês preferem que a gente investe na saúde ou que a gente faz uma ponte estaiada? Isso não é perguntado para a população, não é? Você tem, por exemplo, em Hortolândia uma ponte estaiada lá, de quase 80 milhões. E, no entanto, nós temos a saúde mais caótica, mais ruim da região metropolitana, numa cidade rica. Isso não é por acaso. Então é isso. Eu acho que é bem isso. É preciso ter um vereador para fomentar o debate na cidade. Os vereadores, geralmente, nos municípios, eles têm dificuldade de fazer oposição porque eles temem ser boicotados pelo Poder Executivo, porque eles necessitam do Poder Executivo para atender às suas bases. Como seria a dinâmica de um vereador de um partido programático como o PSOL? Como fazer um mandato programático sem depender do Executivo? Olha, na verdade, o Poder Legislativo teria que ser independente, né? Se a gente for ver desde o princípio, são os 3 poderes que devem ser independentes. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E aqui em Hortolândia parece que é uma amarração entre esses 3 poderes, muito forte. Isso faz com que os poderes se anulam, dá muita força para o Executivo, que administra todo o dinheiro da cidade e administra muito mal, ao meu ver. Então, a pergunta que você faz, como fazer para ter um mandato imparcial, independente do Poder Executivo? É muito fácil. O nosso compromisso tem que ser com a população. Se você faz um mandato nessa cidade que tem um apoio popular, que você vai o tempo todo para a população, fazer reuniões, fazer esclarecimento, mobilizar a população vai começar a entender como funciona o poder da cidade, como funciona a política. Por isso que eu falo, o mandato de vereador tem que sustentar em um tripé, onde tem que ter a fiscalização, que é essencial, a questão de propor, o legislativo vai propor leis
e vai propor ações para o executivo. Isso para mim é fundamental. Mas tem uma outra coisa nesse tripé que para mim é mais importante do que tudo. Mobilizar a população, trazer a população para a participação política. E aí precisa de formação política, de conscientização, e um vereador pode promover isso. Promover constantemente debates sobre os interesses da cidade, sobre os problemas da cidade, e chamar a população para participar e para discutir. Você acha, nós tivemos uma polêmica aqui na cidade sobre aumento de salário de vereadores, a população se mobilizou, os vereadores voltaram atrás. O que você achou dessa situação? Isso mostra o poder popular, não é? Uma pequena mobilização de pessoas fez com que os vereadores tremessem e voltassem atrás. Então não há nada mais do que esse povo de direita teme do que as pessoas organizadas e sabendo o que querem. O seu partido no Rio de Janeiro polariza o processo político com o PMDB, através do Marcelo Freixo. Você acha que é possível o partido conseguir isso também na cidade de Hortolândia? Olha, a cidade de Hortolândia tem uma realidade diferente. Ao meu ver, o Rio de Janeiro, nós temos uma característica ali histórica, que o Rio de Janeiro sempre foi um estado de vanguarda nessa questão, onde, por exemplo, na eleição passada, o que a gente via, e para mim isso é um marco, um cara que nem o Chico Buarque, que é um marco da cultura brasileira, né? Na rua panfletando o material do PSOL, lá no calçadão de Copacabana panfletando. Então isso pra gente é uma coisa fantástica. O que eu quero dizer com isso? Que no Rio de Janeiro tem muitos artistas que têm uma ideologia de esquerda e que vem da sustentação do ponto de vista popular e ajuda muito. O que nós não temos em Hortolândia. Hortolândia, pelo contrário, nós temos uma população extremamente operária, né? Que grande parte trabalha em subempregos em Campinas, principalmente em Campinas, a grande parte da população ainda trabalha em Campinas, que é o caos. A gente sabe que nós podemos entrar nessa conversa, mas é a questão do transporte. Para quem vai trabalhar para Campinas, o cara passa 1h30, às vezes, no trânsito. Para ir, outra 1h30 para voltar. Então a pessoa chega, não tem mais nem força, nem vontade, nem tempo para se inteirar das coisas na cidade. Então ele não vive a cidade. E para ser cidadão é preciso se apossar da cidade e viver a cidade. Que é o que acontece no Rio de Janeiro. As pessoas vivem a cidade do Rio de Janeiro. Enquanto a partir da população de Hortolândia não se apossaram da cidade e não tem essa consciência de cidadão dessa cidade. Em relação à esquerda, o seu partido, agora o PSOL, lançou a Luísa Erundina, ela teve só 22 votos na eleição de presidente da Câmara. O PT foi por um caminho apoiando o Parque, apoiou o Rodrigo Maia, a Parte apoiou um candidato do PMDB, Marcelo Castro, se eu não me engano. Isso, exato. O PCdoB lançou Orlando Silva. A esquerda foi toda fragmentada. Que avaliação você faz disso? Olha, isso é uma avaliação complexa e se eu fizer uma avaliação hoje, é uma avaliação superficial. Porque qualquer avaliação, e qualquer historiador faz isso, qualquer analista político faz isso, você consegue avaliar a história e os acontecimentos depois, quando você distancia desse acontecimento. Como é um acontecimento muito vivo, o que a gente tem disso é algumas intuições, alguns indícios, né? Para mim, a esquerda realmente hoje no Brasil é questionável. Perguntar o que é a esquerda hoje? Há muito tempo, ainda quando eu estava no PT ainda, eu saí do PT em 2005. Em 2002, 2003, eu já acusava esse pessoal que está na administração aí hoje, Perugini, Zezé, que é vereador, esse pessoal que fazia parte do PT, falava que eles não eram de esquerda, eles eram de direita. E eles brigavam comigo dizendo que eles eram de esquerda. E para mim não era, porque as ações, as posições deles não eram de quem defendia as pessoas, os trabalhadores. Para mim ser de esquerda é ter uma concepção que defenda os trabalhadores, os menos favorecidos, as pessoas criminalizadas e tudo mais. Então o que tem? Esse conceito de direita e esquerda hoje está muito confuso. Para mim, PCdoB, PT, não é de esquerda. E cada vez mais, de 2000 até agora, 2016, está mais claro isso. Porque eles se aderiram ao poder econômico. Vocês têm uma ideia? Inclusive nos governos do PT. Quem foi o grupo que mais cresceu, que mais ganhou dinheiro? Foi os bancos. Como que num governo que se diria de esquerda, os que mais ganham dinheiro é os bancos? Seu partido tem alguma meta nessa eleição? Fazer 1 ou 2 vereadores? Olha, a nossa meta nessa cidade é disputar o poder. Que é o objetivo de qualquer partido, né? Eu, por exemplo, acho que não tem sentido um partido existir se ele não tem a ambição de disputar o poder. E agora você fala, mas todo mundo disputa o poder. É verdade. E disputar o poder para quê? Talvez a diferença entre nós e os outros partidos é o porquê de disputar o poder. Nós vamos ter candidatura própria, tanto para prefeito, vamos ter um time para vereador, pequeno, mas vamos ter um time, onde o nosso objetivo maior, e a gente é realista, a dificuldade de fazer o prefeito é enorme. Só se for uma obra do acaso, a população acordar de um dia para a noite e falar, nossa, eu vou fazer uma reviravolta.
Mas, contrário a isso, o que está dado para nós hoje é a possibilidade de fazer vereador. E nós trabalhamos com a possibilidade de fazer de 1 a 2 vereadores nessa cidade, porque a gente acha extremamente necessário ter vereador que pensa a cidade e que esteja defendendo de fato a população. Ok, esteja à vontade para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a todos vocês. Acho que, como eu comecei falando, e eu quero terminar dizendo que projeto como esse de vocês é fundamental na cidade e precisa existir. Quero agradecer você que está em casa. E quero dizer uma coisa, e queria falar com você que diz que não gosta de política. Ontem mesmo eu estava fazendo uma visita e as pessoas falaram, olha, eu não gosto de política. Eu falei, eu escuto isso o tempo todo. E a mesma coisa que eu digo para você, eu digo para uma pessoa que diz que não gosta de estudar. Eu conheço muitos jovens, como professor eu sei disso. A maioria fala, eu não gosto de estudar. Tá, mas você tem uma opção, você não gosta de estudar, mas você fala assim, eu preciso, se você tiver consciência, fala assim, eu não gosto, mas eu tenho que estudar, porque isso vai fazer diferença na minha vida, não é? Porque senão eu vou estar ferrado. Se eu não tiver escolaridade nenhuma, nesse mercado competitivo, nessa crise toda, você vai estar ferrado. E mesma coisa eu digo para você que não gosta de política. Você pode até não gostar de política, mas a política interfere na sua vida. É por isso que nós estamos vivendo talvez uma das maiores crises dos últimos tempos. Por causa disso, há um afastamento das pessoas da política, e essas pessoas mal intencionadas, mau caráter, bandidos que se apossaram do poder, fazem o que quer e nós ficamos à mercê desses ladrões. Muito obrigado a todos. Acompanhe os portais Rede Popular e Orgulho de Hortolândia nas redes sociais.